Capítulo 2. No Santuário da Bênção. Segunda parte do capítulo 2. 2.7. Recordei os serviços de assistência a obsidiados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, nos quais se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu às considerações ligeira pausa e prosseguiu: entretanto, observo na atualidade especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um novo mundo. 2.8. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram subsequentes, depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas.
As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, também estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em ciclos desarmônicos. 2.9. Estabelecera-se entre nós uma pausa feliz, que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara, em benefício de minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação pelos livros científicos. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições com os desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. 2.10. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. A definição científica dos nossos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento.
Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. 2.11 Barcelos calara-se por instantes, e eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista num assunto a que se dedicara fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos, no momento, outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. 2.12 Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade,
presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental, que lhes revelam a estrada da paciência e da tolerância, em favor da redenção própria. 2.13. E são muitos semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu, sonora, uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender.